Olá, daqui é a Rafaela Cortês, do Fumaça. A série que estás a ouvir agora implicou anos de trabalho e várias viagens de reportagem, tanto na Palestina como no Líbano. Foram dezenas de livros e relatórios lidos, horas e horas de entrevistas, dias inteiros a consultar arquivo, meses de escrita, edição, verificação de factos, composição de banda sonora e desenho de som. Uma série como a indústria da ajuda na Palestina dá muito trabalho e custa muito dinheiro. Só com a tua ajuda conseguimos continuar a investigar a ocupação colonial da Palestina com este cuidado. Temos, neste momento, uma campanha com o objetivo de ter mais 350 pessoas na comunidade de Fumaça durante as próximas 4 semanas. Considera juntar-te à comunidade e faz uma contribuição mensal ou anual em fumaca.pt/contribuir. De caminho, recebe já hoje todos os episódios da série. Obrigada. Olá, este é o 3º episódio da série Indústria da Ajuda na Palestina. A tradução desta série está disponível em fumaca.pt e a comunidade de Fumaça já tem acesso ao último episódio, uma nova reportagem e várias entrevistas extra. Também as podes receber no teu e-mail com uma contribuição em fumaca.pt/contribuir. Fica agora com a jornalista Rafaela Cortês. You are arriving in Washington at a time when this city is still in the afterglow of the wonderful agreement that was signed on the South Lawn of the White House just a few weeks ago. Há 2 episódios que andamos a falar dos acordos de Oslo para trás e para a frente. As negociações secretas numa mansão no meio do nada, a quase 100 km de Oslo, o reconhecimento mútuo do Estado de Israel e da Organização para a Libertação da Palestina, ou OLP, como representante legítimo do povo palestiniano, o famoso aperto de mão entre Yasser Arafat, líder da OLP, e Yitzhak Rabin, primeiro-ministro israelita, nos jardins da Casa Branca. Foi um esforço político e diplomático que encheu jornais um pouco por todo o mundo e que lhes valeu, um ano depois, o Nobel da Paz. All of us there knew we had witnessed a watershed event in history, a stunning demarcation line between war and peace, between despair and hope. Mas ao mesmo tempo que este processo se desenrolava, começou-se a montar outro. Um processo menos conhecido ou falado, com muito menos registros fotográficos ou manchetes. O chamado Médio Oriente estava a dar os primeiros passos no tão aguardado processo da paz. Restava à comunidade internacional de doadores garantir que tinham condições para o fazer. Assim, quase 3 semanas depois da assinatura da Declaração de Princípios na Casa Branca, em outubro de 1993, delegados de mais de 40 países e uma série de instituições reuniram-se em Washington para a primeira Conferência Internacional de Doadores da Palestina. Al Gore, o então vice-presidente dos Estados Unidos, que começamos a ouvir, abriu a sessão. Today the international community is also making a choice. We have chosen to support the agreement reached between Israel and the Palestinians. We support it politically and we support it economically. This conference demonstrates the strength of our commitment. Ver filmagens desta conferência é como ver o primeiro ato de uma peça que já sabemos que vai acabar mal. Os discursos desenrolaram-se com o otimismo de quem vê num aperto de mão um pronúncio da paz que é forte o suficiente para apagar as feridas abertas de décadas de colonialismo, limpeza étnica e lutas de libertação. De quem acha que é possível construir um processo tão frágil sem primeiro admitir que uma ocupação militar e o povo que a resiste não pesam o mesmo na balança. Como é que se constrói paz sem justiça? Se existia essa dúvida, foi esquecida nos discursos. Mas tudo indica que a conferência foi um sucesso. Disse o então secretário de Estado estadunidense, Warren Christopher. Now we have seen an extraordinary show of support by the international community. Certainly our work together has only begun, but we can be greatly encouraged by the unprecedented moral and material commitment that has been made today. A comunidade internacional comprometeu-se a doar quase 2 mil milhões de dólares durante um período de 5 anos para cumprir 3 principais objetivos a longo prazo. Primeiro, explica o secretário do Tesouro, Lloyd Bentsen, é preciso desenvolver a economia. It is essential that we support the public and private investment that will lay the foundation for sustained economic growth in these areas. Ajudar a desenvolver instituições palestinianas to organize and manage their own political and economic affairs. E, como o próprio nome da conferência indica, apoiar o processo de paz.
Now we're talking about an investment in peace. Can support and facilitate further progress in the peace process for all states. We must help them demonstrate the tangible benefits of peace. Because you must see in this West Bank and Gaza an improving economy, one that will lead to prosperity and the success of this venture. Estes discursos podem não parecer muito importantes, mas é aqui no Departamento de Estado dos Estados Unidos, em outubro de 1993, que é anunciado pela primeira vez o plano para o modelo de ajuda à Palestina que viria a dominar a política internacional. Uma maquinaria de ajuda que inclui não só os países doadores, mas também as grandes organizações internacionais. We're calling on the World Bank to play an important role, as well as the United Nations Relief and the Works Agency, the UN Development Program, and the IMF. The major donors and the World Bank will work together to ensure that the assistance is cost-effective, that it will produce tangible results on the ground, and that will spur long-term economic growth. Mais do que uma resposta a uma crise, a ajuda tornava-se a própria arquitetura do futuro da Palestina. Construiu-se uma engrenagem complexa que envolve dezenas, se não centenas, de partes, das grandes instituições multilaterais às pequenas consultoras, cada uma com os seus próprios processos, motivos e interesses. Uma engrenagem que iria canalizar mais de 50 mil milhões de dólares em ajuda humanitária e ajuda ao desenvolvimento nos 30 anos seguintes. We must do everything in our power to assure that one day Palestinians and Israelis will look back on September 13th, 1993, a sunny day on the south lawn of the White House, with pride and satisfaction. Como disse há pouco, o primeiro ato de uma peça que já sabemos que vai acabar mal. And that when the pictures have been taken down from the West Wing walls, when the photographers have moved on to record the next crisis or the next celebration, and most of the names of those who worked so hard to achieve this declaration have been regrettably forgotten, both peoples, living in harmony and prosperity, will remember and know that they and their leaders did not take the risk for peace in vain. Hoje, enquanto vos escrevo isto, no meio de um genocídio em curso em Gaza, a maioria das pessoas palestinianas não está a viver em harmonia e prosperidade, como esperava Al Gore. Nem tampouco olham para o 13 de setembro de 1993 com orgulho. O que é que correu mal? E que agenda estava por detrás de todos estes discursos generosos sobre apoiar o processo de paz? Este é o terceiro episódio da série Indústria da Ajuda na Palestina, Bastidores da Paz. O meu nome é Rafaela Cortês, seja toda a gente bem-vindo ao Fumaça. There is a big aid industry in Palestine, and the question if it works, or it works to whom. Alaa Tartir tem muitos chapéus, entre eles os de consultor no Centro de Estudos Palestiniano Al-Shabaka e de diretor e investigador do Programa do Médio Oriente e África do Norte do Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz, em Estocolmo. Ainda mais relevante para nós, estudou os processos de ajuda internacional à Palestina há pelo menos 15 anos. So many actors are involved in this because the Middle East peace process matters to them, because they cannot ignore that big elephant in the room. They cannot ignore that peace process party and not attend it and not be part of it and not have a seat around the table. It doesn't mean that all these actors are really interested in bringing peace to the Middle East. As razões que, em 1993, levaram toda esta gente à mesa são tão diversas como os países e instituições em si. Interesses geopolíticos e económicos, questões de segurança relativamente à estabilidade da região, preocupações humanitárias, prestígio diplomático e até um certo quê de responsabilidade histórica. Coordenar estas partes era, portanto, uma condição essencial para o processo. Então, foram estabelecidos 2 comitês para fazer esta coordenação. Um era o grupo consultivo, um mecanismo tipicamente usado pelo Banco Mundial para gerir programas de doadores, juntando economistas e outros especialistas em ajuda internacional de cerca de 40 países e instituições. Outro era o Comitê Ad Hoc,
bem mais restrito, o tipo de comitê onde participam ministros e secretários de Estado e de Finanças, com apenas 15 membros. Para além do Banco Mundial, das Nações Unidas e do Fundo Monetário Internacional, estão representados os Estados Unidos da América, Rússia, União Europeia, Noruega, Japão, Canadá, Arábia Saudita, Jordânia, Egito, Tunísia, Autoridade Palestiniana e, claro, Israel. Desde então é aqui que se fala de estratégia. Estabelecer objetivos, prioridades e definir a estrutura e diretrizes de ajuda internacional à Palestina. Mas a coisa não ficou por aqui. Após esta conferência, em 1994, criaram-se vários outros grupos e comitês. Criou-se, por exemplo, um comitê de coordenação para a assistência da polícia palestiniana, criou-se a contraparte local do comitê ad hoc para gerir as relações entre a autoridade palestiniana, o Estado sionista e os vários doadores e instituições, que criou mais tarde um outro grupo de trabalho focado na implementação de projetos. Também o grupo consultivo criou um comitê de coordenação local para facilitar a comunicação entre as maiores agências de ajuda e a autoridade palestiniana, que por sua vez criou 12 grupos de trabalho em diversas áreas, cada um com um ou mais ministros palestinianos, um país doador e uma agência da ONU. Enfim, criou-se um emaranhado de doadores, organizações governamentais e internacionais, de comitês em cima de comitês, uns mais no topo da cadeia alimentar política, outros mais virados para a implementação de projetos concretos. Como escreveu a investigadora em política internacional Anne Lamore, este emaranhado refletia a complexidade do contexto político, a necessidade de equilibrar posições rivais, o número incomum de doadores e o desejo de que houvesse uma distribuição rápida de fundos para demonstrar os benefícios da paz do acordo. Ala Tartir, novamente. What we've been seeing over the decades is an engagement with the process. And the emphasis here is really on the process, regardless what it results in. This is why we keep talking about it, we keep sustaining it, and this is why many international actors keep engaging with it, so mainly to feel better about themselves. Anne Lamore explica este emaranhado de outra forma. Os Estados Unidos da América decidem, o Banco Mundial dirige, a União Europeia paga e a ONU alimenta. Mas esta estrutura nem sempre foi consensual, particularmente entre aqueles com mais peso no processo, os Estados Unidos da América e a União Europeia. Vamos a um pouco de coscovilhice diplomática. Desde a primeira Conferência de Doadores, em 1993, que a União Europeia não estava satisfeita com a influência que tinha. Era esperado que o doador que investisse mais tivesse mais controle sobre o processo, independentemente da preponderância da diplomacia dos Estados Unidos da América. Mas não foi isso que aconteceu. Nos anos seguintes, multiplicaram-se discussões sobre que país ou instituição encabeçaria os comitês, sobre quem poderia ou não participar e, participando, que papel poderia ter. Um dos palcos dessa rivalidade foi o Comitê ad hoc. Os Estados Unidos e a União Europeia bloquearam as respectivas candidaturas à presidência, assim como as sugestões de instituições que cada um apresentou para coordenar os esforços. No fim, a coisa lá avançou com mais ou menos solavancos, com a presidência de um país europeu que não integra a União, a Noruega. Ala Tartir. And the Ad Hoc Liaison Committee is one of the structural elements of that aid modality. But even that is becoming so predictable, so boring, in the sense that we all know that every year they will meet twice. All observers know what kind of reports will be submitted. All observers know what kind of statements will be delivered, and so on and so forth. It became so predictable, so much of a routine and a ritual rather than anything really meaningful. Desde 1993, o Comitê ad hoc costuma reunir-se 2 vezes por ano, por norma alternando entre Bruxelas e Nova Iorque. Mais uma vez, uma tentativa de compromisso para gerir a rivalidade entre os 2 doadores. It's interesting, the way you were describing the procedures is almost as if they were putting out a theater play, like a show, a performance, year after year after year, just the same performance over and over again. But it is a very bad performance. People lose their life for these actors to engage in that very bad performance. And every meeting of these meetings offer
a moment of reflections for these actors around the table, still they refuse to engage with that moment of reflection instead of just being part of this industry and say, what is happening? Why are we discussing here same issues, same challenges? We know the answers already. We know what are the issues. We're trying to avoid that and just come up with this technocratic language that all these international institutions can write and reflect in this fancy way. And if you engage with many of these actors in private conversation, in off-the-records conversation, you know that they know it. They know what are the root causes. The question is when they will bring these honest conversations to the podium, to these tables, instead of just using all these flowery statements or whatever we call them, just to show the commitment after commitment to nothing. Mas não é só uma questão de falta de honestidade. Para a Latartir, dos maiores problemas deste e outros comitês é a presença da potência ocupante. Allowing the space for Israel to go to these meetings in New York and in Brussels and elsewhere to show all the humanitarian responses and humanitarian help that is given to the Palestinians is just extremely surreal and extremely I really don't have the word, but if you have Israel on that table, it should be only for one purpose, to hold it accountable. A presença do Estado sionista não é apenas simbólica. O ex-chefe de gabinete da Unesco, Rick Hooper, disse em meados dos anos 90 que, ao longo do tempo, tornou-se evidente que Israel tinha uma influência considerável na alocação de fundos, uma vez que os doadores estavam relutantes em financiar projetos aos quais Israel se opunha fortemente ou que fosse esperado que se opusesse. If you know that Israel violates international law as a daily practice and you give Israel the podium to normalize it and normalize its operations and normalize its settler colonial project and normalize its apartheid structures, then the international community continued to be complicit in sustaining all of that. A agenda da ajuda e o tipo de assistência dependentes intrinsecamente das vontades do ocupante. Mas olhemos agora mais especificamente para essa agenda. Foi na primeira reunião de doadores, em 1993, que o então presidente do Banco Mundial, Lewis Preston, apresentou o grande plano económico para guiar os doadores, com base nas necessidades financeiras dos chamados territórios ocupados. 2,5 mil milhões de dólares nos primeiros 5 anos para, como disse o presidente, arrancar a economia da Cisjordânia e de Gaza e ajudá-los a seguir o caminho do desenvolvimento sustentável. Este plano, chamado Investimento na Paz, foi desenvolvido ao longo de 1993 e começou ainda antes de saber das negociações secretas em Oslo. Estar pronto mesmo a tempo da assinatura da Declaração dos Princípios dos Acordos de Oslo, a tempo da primeira Conferência Internacional de Doadores, foi mera coincidência. Mas lá que tudo se alinhou, isso alinhou. O plano não era coisa pequena. Consistia em 6 volumes, 718 páginas no total. Cada um delineava as áreas prioritárias de investimento, exatamente a informação que os doadores precisavam. Abdallah Bouhabib, um economista libanês, que era então conselheiro no Banco Mundial, mais tarde ministro dos Negócios Estrangeiros do Líbano, disse numa entrevista em 1993 que as 5 equipas envolvidas na preparação do plano de ação trabalharam a uma velocidade que o Banco Mundial nunca tinha visto antes. Trabalharam 18 horas por dia. Mas também perguntou: quão comum é a paz mundial depender de um programa de desenvolvimento económico? Com este relatório e todos os seguintes, o Banco Mundial cimentou o seu papel como um dos intervenientes mais importantes nos processos de ajuda internacional à Palestina. Para além de ser interveniente em quase todos os fóruns de coordenação da ajuda, tinha funções cruciais nos mais importantes: secretário do Comitê Ad Hoc, presidente do Grupo Consultivo. Nos primeiros 10 anos do processo, foi administrador de 4 fundos diferentes onde estavam envolvidos uma série de doadores para transferir fundos para a Cisjordânia e Gaza. E o seu presidente chegou até a ser o enviado especial de um novo grupo criado para facilitar a retirada de Israel de Gaza em 2005. Segundo Anne Lamore, definiram a resposta, a agenda e a alocação de fundos de toda a comunidade internacional de doadores. Well, the World Bank masters the rhetoric and the language of development, but in reality, they are part of the problem. O Banco Mundial foi criado em 1944 com o objetivo oficial de criar uma nova arquitetura financeira para reconstruir a Europa e o Japão depois da Segunda Guerra Mundial. Mais recentemente, diz ter como objetivo reduzir a pobreza e promover desenvolvimento económico global, e fala recorrendo a empréstimos, não doações a fundo perdido.
Os seus críticos, no entanto, veem-no como uma instituição colonial que usa a narrativa da ajuda internacional para consolidar poder e que perpetua ciclos de dívida, desigualdades e dependência. They think that they are a technocratic institution, but the irony is that their intervention, the design of the Oslo Accords has very clear political implications, very clear political consequences, and pretending to be apolitical, pretending to be an institution that does not impact the power dynamics on the ground is very misleading and very inaccurate. No relatório Investimento na Paz, o tal onde a equipa trabalhou 18 horas por dia, o Banco Mundial reconheceu logo no início uma enorme limitação. Um grande número de assuntos-chave no futuro desenvolvimento da Cisjordânia e Gaza dependiam das negociações em curso entre a Organização para a Libertação da Palestina e o governo israelita. Coisas como a divisão de territórios, recursos hídricos, colonatos, etc. O Banco Mundial disse que não tinha nem mandato nem a perícia para lidar com assuntos políticos ou de segurança, então o estudo não tomaria nenhuma posição nestas questões. O foco seria em políticas, instituições e investimentos, onde as melhores escolhas não estavam dependentes das negociações. O Banco Mundial recusou-nos uma entrevista. Por e-mail, explicou que a organização vê o apoio dos doadores como vital para apoiar o persistente déficit fiscal e ajudar a desenvolver uma base sólida económica e sociopolítica, uma vez que a economia palestiniana continua a sofrer de, e cito, insustentabilidade e condições voláteis. And that's where this language needs to be debunked, needs to be challenged, and needs to be exposed. It is really critical that institutions like the World Bank, which is a critical and important institution in the design of this aid framework, to be challenged, but also to start again reflecting objectively on the consequences of their intervention. Esta linguagem tecnocrata que Al-Atartir critica tinha e tem uma razão de ser. A organização só tem um lugar na mesa porque a comunidade internacional, o governo sionista e a OLP assim o entenderam. Como explicou um funcionário do Banco Mundial anonimamente à investigadora Anne Lamore, todos os relatórios que escrevíamos eram um jogo de equilíbrio. Para criticar Israel era preciso enquadrar muito bem a crítica de uma forma não política. Quando o Banco Mundial não conseguiu gerir este equilíbrio, viram-se as consequências. Numa reunião do Grupo Consultivo em 1999, quando a delegação palestiniana foi apresentar o Programa de Desenvolvimento para os 5 anos seguintes, fez referência a fronteiras e a Jerusalém Este. Entornou-se o caldo. Segundo relatos de um funcionário da ONU que estava presente no dia, a delegação israelita saiu em protesto e a dos Estados Unidos da América ficou furiosa. Seguiu-se uma disputa entre esta e o Banco Mundial. Tão espetacular foi a falta de capacidade do banco gerir a reunião e tão influente a posição estadunidense que o grupo consultivo nunca mais se reuniu. Foi o Banco Mundial que ajudou a cimentar uma perspectiva que era partilhada pelos grandes doadores. Era preciso melhorar as condições de vida das pessoas palestinianas para que tivessem um incentivo a participar no processo de paz. Este foi um dos pontos a ser enfatizado na primeira Conferência Internacional de Doadores e é particularmente bem articulado pelo diplomata norueguês Terje Larsen, um dos arquitetos dos Acordos de Oslo. What is politics all about? Politics is trading in the commodity of hope, and when hope disappears, then politics collapses. This exemplifies how intimately interlinked the development process is with the peace process. So when the social and economic underpinnings of the political process fails, the peace process itself will fail. Al-Atartir vai mais longe. A ideia era investir mais dinheiro para melhorar a situação económica dos palestinianos de forma a facilitar as concessões políticas. Foi também o que um funcionário do Banco Mundial explicou a Anne Lamore. Se as pessoas estão a beneficiar economicamente, se estão contentes com o processo de paz, também ajudaria os palestinianos a fazer as decisões difíceis que teriam de fazer, como abandonar o direito de retorno. A ideia era criar uma justificação económica forte o suficiente para os convencer a baixar a fasquia política. E isso começou com a domesticação da Organização para a Libertação da Palestina. Sexta-feira, 1 de julho de 1994. Yasser Arafat, líder da OLP, a grande coligação nacionalista palestiniana, sai do carro. Palestinians had spoken of this moment for years.
the return of PLO chairman Yasser Arafat to Gaza. Depois de 27 anos exilado, primeiro na Jordânia, depois no Líbano e finalmente na Tunísia, o ex-guerrilheiro volta a casa. Ajoelha-se e leva a cabeça ao chão em jeito de oração. He kissed the ground when he arrived and was welcomed as a conquering hero. Na cidade de Gaza, recebem-no cerca de 70 mil pessoas, dizem algumas estimativas. Os vídeos remetem-me para as imagens icónicas do 1º de maio de 1974, em Lisboa. O povo na rua, a eletricidade no ar, gritos, bandeiras e, claro, os discursos. A chegada de Arafat, em julho de 1994, acontece cerca de 2 meses depois da Organização para a Libertação da Palestina e do Estado sionista assinarem o Acordo de Gaza-Jericó, também conhecido como Acordo de Cairo. Definiu a primeira fase de retirada das forças de segurança israelitas e deu início à criação da Autoridade Palestiniana. A PA, na sigla em inglês, seria um governo interino para os 5 anos seguintes. Neste processo, a OLP, liderado por Arafat e o Fatah, o maior movimento dentro da coligação, tinha reconhecido formalmente o Estado de Israel e renunciado àquilo que aceitou chamar terrorismo. E aqui estava Arafat, o maior símbolo das aspirações nacionalistas palestinianas, de volta do exílio, deixando décadas de luta armada para trás para assumir um novo papel, o de estadista. Oslo was built in a way that all the money and the credibility or the Palestinian political structure was basically transferred from the PLO to the PA, which means the PLO became very irrelevant, emptied. All its administrations are like basically doing nothing. It's an empty shell, although it should be the political representative, right, of the Palestinian people. But it has been completely swallowed by the PA. É muito provável que nesta altura já lhe reconheças a voz. Inês Abdelrazek, que ouviste nos últimos 2 episódios, é diretora executiva da ONG palestiniana Palestine Institute for Public Diplomacy. Foi com o Ricardo Esteves Ribeiro entrevistá-la em Jerusalém. But the PA was supposed to be, and it's still on paper, and how it has been built, a temporary administration that is only controlling Zone A's, and only in that the civil affairs, and not even the borders, or again, the fundamental things like the water underneath their foot, right? É importante perceber que a Autoridade Palestiniana não se construiu num dia. A transferência de poderes para esta administração, largamente constituída por membros do Fatah, foi feita ao longo do tempo. Ainda em 1994, foi-lhe passada a pasta da Educação e Cultura, Saúde, Estado Social, Turismo e Recolha de Impostos. Um ano depois, em 1995, novas responsabilidades. Agricultura, Censo e Estatística, Energia, Seguros, Trabalho, Governo Local, Correios, Comércio e Indústria. E ainda nesse ano de 1995 assinou-se o Acordo Interino, ou Oslo II, como é mais conhecido. Este foi o acordo que dividiu a Cisjordânia nas zonas A, B e C e prometeu à Autoridade Palestiniana maior controle sobre as zonas A, um documento complexo com mais de 400 páginas que consolida o poder de veto das forças da ocupação e, efetivamente, leis diferentes para pessoas diferentes em zonas diferentes. O que não estava em nenhum lado das 400 páginas deste documento, nem deste nem nenhum dos seguintes, eram coisas fundamentais para a autonomia de um Estado, como disse Inês Abdelrazek: controle sobre segurança nacional, fronteiras, estradas e da própria terra em si. So that structure that was supposed to become a state never became a state. So it's this proto-state that indeed should only be actually an instrument of administering services, but then we should recognize that it's only that, like a municipality. Isto não quer dizer que a Autoridade Palestiniana não tenha feito um esforço para criar a imagem de um Estado, claro. Dentro do possível, projetaram-se as estruturas. Fundou-se um Conselho Legislativo Palestiniano e um corpo policial, emitiram-se passaportes e matrículas palestinianas, penduraram-se bandeiras e até se criou um domínio oficial na internet, gov.ps. Mas a autoridade, bem, estava mais no nome do que outra coisa qualquer. Dizia Eduardo Said no livro Peace and Its Discontents: a OLP transformou-se de um movimento de libertação nacional para uma espécie de autarquia. O que os palestinianos conseguiram neste último acordo é uma série de responsabilidades municipais em bantustões dominados por Israel. O que Israel conseguiu é o consentimento oficial dos palestinianos para a continuação da ocupação.
that's the overall contradiction of what Oslo created. And basically, it's like the PA is dependent on the occupation to survive, while at the same time pretending to still confront it. They keep telling people, yes, our national project is to get an independent state, but at the same time doing nothing to actually get that state or to reverse the power dynamics so that we can get leverage to actually get a state, or liberate Palestinians. Inês Abdelrazek não faz apenas a crítica como espectadora. Durante ano e meio, entre 2017 e 2019, trabalhou no gabinete do primeiro-ministro, mais concretamente na área de coordenação da ajuda internacional à Palestina. Can I ask why did you leave? Because I could see that the overall structure of how the PA is dependent on the Oslo regime, and I think the Oslo Accords is actually just managing the occupation rather than confronting it. And, all these bureaucratized system, especially when you're young, when you're in your 30s, like 2030s, there's nothing really you can move from within. And there's very little leverage in those institutions because of so much, again, complex bureaucracy that has been created, where it's very difficult to move a system to change or even policies to be, created or implemented. Did you also feel that while you were working, or was that? Oh, yes. Look, I think when it comes to international aid to Palestine, there are different sets of challenges that I think one has to look at. One is the framing. The premise of why you give money has been set to state building and peace building. Por outras palavras, está a promover-se a construção de um Estado sem a existência de um Estado. Promover uma ideia de paz que não pretende acabar com a violência de uma ocupação contínua. So the framing is one. The other is obviously then, okay, who sets the priorities? And who sets the priorities for what needs to be a program, a project, an investment? And that's when you see how the PA functions and the international community. When after Oslo, you had a lot of international consultants coming and also World Bank, IMF vision being put into what the PA should do. Voltemos então ao momento da criação da Autoridade Palestiniana. Estavam milhões em cima da mesa, prontos para apoiar esta nova estrutura governativa e era preciso criar sistemas para os receber. Mas o processo não foi, como é que eu ia dizer, propriamente suave. The PA has been created from scratch, again, for a state-building project. You've transformed freedom fighters of the PLO suddenly into bureaucrats and technocrats from one day to the other. It's not like there was a long history of administrative, culture building, or institutional building. That didn't happen. Mas, no meio disto tudo, Arafat não parecia ter grande interesse em desenvolver as estruturas necessárias para o projeto, a tal cultura institucional e administrativa de que Inês fala. Primeiro, havia uma completa falta de separação de poderes. O Conselho Legislativo, criado em 1996, nunca conseguiu fazer frente à autoridade executiva do presidente. Com o passar dos anos, Arafat foi acumulando cada vez mais poder. Aos poucos, um número crescente de pessoas e departamentos dependia da aprovação dele para tomar decisões, fossem grandes ou mesmo pequenas. Quem contratava quem recebia licença de férias, que despesas eram aprovadas. E não dizemos um número crescente de pessoas e departamentos só porque sim. Azmi Chouaibi, membro do Conselho Legislativo palestiniano, que foi pressionado a demitir-se em 1999, descreve assim os anos pós-Oslo dentro da Autoridade Palestiniana. O que é que fizemos nos últimos 5 anos? Estabelecemos ministérios. Soa como uma piada, e é, de certa forma, mas tem um fundo de verdade. Azmi Chouaibi não sabe dizer ao certo quantos ministérios havia porque, diz, alguns foram originalmente estabelecidos como agências ou departamentos e os diretores, sem qualquer base legal, simplesmente começaram a pendurar placas à porta a dizer Ministério disto ou daquilo. Além de acumular ministérios, Arafat foi também acumulando funções. Alguns académicos suspeitam que, no fim dos anos 90, o presidente tinha cerca de 30 funções oficiais. É o que Azmi Chouaibi descreve como eu sou o Estado e o Estado sou eu. Instituições fracas, falta de transparência, poder concentrado numa só pessoa e uma enorme instabilidade política e económica. A combinação perfeita para um flagelo bem conhecido. Corrupção.
when people hear corruption, they think, oh, millions of dollars like diverted. It's not like that here because of such a scrutiny and presence of international institutions. And because of, Israel is always like very happy to kind of, say that a dollar here or a dollar there went in the wrong way. But the whole system is based on nepotism. It's who is the cousin of this fighter, so we have to reward him for this, family ties, people who were in prison together. Contratar pessoas não pelas suas qualificações, mas pela sua lealdade ou ligações familiares. Uma realidade que perdura até aos dias de hoje. E não estamos a falar de meia dúzia de pessoas. Até 2000, o número de funcionários públicos da Autoridade Palestiniana mais do que duplicou, chegando aos 115 mil. Em 2023, o número rondava os 205 mil, quase 20% das pessoas que trabalhavam na Cisjordânia e Gaza. A Autoridade Palestiniana é, de longe, a maior empregadora na Cisjordânia. Isto tem, obviamente, efeitos positivos, como apontam alguns doadores: reduzir o desemprego e dar uma rede de segurança a milhares de palestinianos. Por outro lado, torna a instituição indispensável. Caso a Autoridade Palestiniana terminasse hoje, produziria uma crise de desemprego catastrófica. Mais, a grande despesa pública não só torna a instituição mais vulnerável às ameaças de Israel, como aumenta a dependência de empréstimos e ajuda internacional. And it's a force because, again, it ends up being Palestinians and the international community begging Israel to let one or two projects happening or tax money to be released. And Israel has done that with everything, right? They take the whole forest and then they ask you to negotiate a tree, and then a leaf, and a branch. And so this is how the overall aid functions. You have the occupier and the colonizer who's sitting in the table of what to decide for Palestinian development. And obviously that is very hard to question because, again, once you set forums, once you set committees, once you set reports that are being published every 6 months on this, etc., it just takes a lot of political will to change that. De 2014 a 2021, a União Europeia contribuiu com mais de 2 mil milhões de euros para a Palestina. Desses, metade foram canalizados para a Autoridade Palestiniana. Mas para perceber melhor o que nós, a comunidade internacional de doadores, financiamos, há uma coisa que ainda temos de abordar. Porque, invariavelmente, quando perguntávamos às pessoas para onde vai o dinheiro, quase todas nos diziam a mesma coisa. A lot of money is given to the security sector. It goes to the security forces of the Palestinian Authority. The security forces. The security infrastructure of the Palestinian Authority. For the security forces. The Palestinian Authority security apparatus. O diabo está nos detalhes. A frase é uma versão moderna de um ditado mais antigo. Deus está nos detalhes. A ideia de que uma pessoa deve fazer sempre um trabalho minucioso, seja onde for. Mas, com o tempo, o ditado ganhou outra forma, e o que antes era um incentivo para gente com brio tornou-se um aviso. É nos pormenores que se escondem as armadilhas. E no caso dos acordos de Oslo, é precisamente isso que acontece. Ala Tartir, novamente. The Oslo Accords is, in a sense, a security arrangement. Not more than that. This is why I always refer to it as Oslo Accords and never as Oslo Peace Accords. It is more of a security arrangement between the occupied and the occupier. Lembras-te de, há bocado, enumerarmos uma série de acordos de Oslo? A Declaração de Princípios de 1993 estipulou a criação de uma polícia palestiniana, uma ideia que foi expandida em muito maior detalhe no Acordo de Gaza-Jericó de 1994, que criou efetivamente as forças de segurança. Foi esse acordo que definiu que seriam compostas por 9.000 polícias. Estabeleceu o equipamento que iam ter à disposição, 7.000 armas ligeiras, até 120 metralhadoras e 45 tanques. Estipulou ainda as suas funções: manter a ordem pública, promover uma sensação de segurança e estabilidade, prevenir atos de terrorismo, crime e hostilidades contra Israel, sendo que esta última era uma obrigação mútua. Sugeriu também que a polícia palestiniana tinha que tomar todas as medidas necessárias para prevenir atos hostis contra colonatos, a infraestrutura que os serve e as áreas militares. A criação de uma força policial não é estranha. Aliás, é uma prática comum dos Estados modernos para exercerem o seu poder. Pode dizer-se até que não há Estado sem polícia. Mas o diabo está nos detalhes. E é nos detalhes que se percebe que a polícia palestiniana não foi criada para defender as pessoas palestinianas das israelitas, mas sim o contrário. Therefore, it is not surprising that a major
portion of that aid money and major percentage of the Palestinian Authority budget goes to the security forces and its many security bodies out there. The primary goal of that intervention is really to secure Israel, to secure the status quo, to ensure stability, and not to empower the Palestinians to gain their freedom. Uma abordagem que dá prioridade à segurança de Israel, explica Al-Tartir. Isto porque, nos anos 90, o mais urgente era criar uma situação no terreno que apoiasse o processo de Oslo, e a segurança era a grande exigência israelita. Assim, em 1994, entra pela primeira vez a polícia palestiniana em Gaza. Today, the Palestinian police entered the Gaza Strip to mark the beginning of Palestinian self-rule there and in Jericho. They were unarmed. Their weapons had been sent ahead for inspection by the Israelis. A spirit of cooperation reigned. Até 1994, Yasser Arafat estava preocupado com a possibilidade da polícia palestiniana não estar operacional a tempo da retirada de Gaza das forças coloniais. Assim, pediu ajuda a um dos intervenientes que mais tinha contribuído para o sucesso das negociações secretas em Oslo, a Noruega. Johan Holst, na altura ministro dos Negócios Estrangeiros, levantou a questão com os maiores doadores, mas ninguém pareceu muito interessado em financiar uma polícia. Não havia precedente na comunidade internacional. Aliás, um memorando do Ministério norueguês desabafava que a ajuda policial era um assunto tão sensível que nenhum dos maiores doadores queria tomar a iniciativa. Nem a União Europeia, nem o Banco Mundial, nem os Estados Unidos. Esses, em particular, queriam evitar a todo o custo que a polícia palestiniana se tornasse uma força militar. Mas meses depois mudaram de opinião, principalmente porque o governo sionista deu luz verde para o projeto, convencidos de que seria preciso uma polícia palestiniana forte para controlar as fações que se opunham aos acordos de Oslo. Nos meses seguintes, a Noruega assumiu as rédeas da coordenação da ajuda policial. Comprometeu-se com contribuições financeiras e organizou conferências e angariações de fundos específicas para a polícia palestiniana. Assumiu, em 1994, a presidência e secretaria de um novo comitê que se tornou a mais importante plataforma de coordenação da ajuda policial, Coordinating Committee of International Assistance to the Palestinian Police Force, ou COP, com 2 P's. De que tipo de ajuda estamos a falar? Primeiro, contribuições financeiras. Após um processo turbulento em que doadores sentiam que a OLP não tinha capacidade de cumprir com os requisitos contabilísticos envolvidos em transferências deste género, criou-se um mecanismo dentro da ONU para gerir o financiamento específico para a polícia. E essa responsabilidade, curiosamente, acabou por caber à UNRWA. Durante os primeiros 2 anos, o esquema funcionou um bocado como um mecanismo de lavagem de dinheiro, exceto que, neste caso, não era a fonte do dinheiro que estava a ser lavada, mas sim o recipiente. E bem, resultou. Só no primeiro ano, a União Europeia contribuiu com cerca de 18 milhões de dólares e a Noruega e a Arábia Saudita, de longe o maior doador árabe, deram mais de 7 milhões cada. Outros países fizeram-no ainda mais indiretamente, ao contribuírem em programas ou fundos destinados à autoridade palestiniana, mesmo não tendo nada a ver com a polícia, garantiam que os fundos próprios da autoridade palestiniana podiam ser usados aí. Depois temos as contribuições em equipamento. A Rússia, por exemplo, contribuiu com veículos blindados, a Espanha com equipamento forense, o Japão com computadores. Mas este tipo de ajuda também não chegou sem solavancos. Em alguns casos, a coisa simplesmente não correu bem, como os 9.000 uniformes cedidos pelo Japão em 1994, que eram tão pequenos que a maioria acabou por ser guardada ou oferecida a crianças na faixa de Gaza. Em muitos casos, no entanto, o veto do governo israelita e estadunidense acabavam por condicionar o que chegava, como quando vários doadores prometeram contribuir com equipamento de comunicação, mas a autoridade palestiniana e o governo sionista não tinham chegado a um acordo sobre frequências de rádio, um obstáculo que levou o governo britânico a enviar veículos de patrulha sem sistemas de comunicação de rádio e os israelitas a removerem os rádios dos carros de patrulha doados por Espanha. Outra componente importante da ajuda internacional foi o treino policial. It's one of the most dangerous and controversial jobs in the world. Meet Palestinian police officers working in the West Bank. Vários países doadores e a própria ONU começaram a treinar polícias a partir de 1994. Cobriam temas como ordem pública, direitos humanos, ciência forense e até, cito, Women Police Management, que não sei ao certo se é suposto ser um curso para envolver mais mulheres em cargos de gestão na polícia, um curso para gerir polícias que sejam mulheres ou até um curso para polícias gerirem mulheres. As parcerias internacionais para treinar polícias continuaram nas décadas seguintes. Police training in full swing in the West Bank.
the West Bank Police relies heavily on outside support for resources and assistance that can help turn it into a stabilizing factor in the Palestinian territories. They're starting to assert control with methods imported from Britain and other European countries. Foram estes programas de ajuda que marcaram a evolução da polícia e forças de segurança palestinianas. E que evoluiu e se evoluiu. Meses depois da assinatura do Acordo de Gaza-Jericó, em 1994, já excediam um limite de 9 mil. No ano seguinte, foi revisto para um máximo de 24 mil e novamente ultrapassado uns meses depois. Em 2000, no fim dos anos de Oslo, seriam mais de 40 mil. Em 2023, 52 mil. Um funcionário de forças de segurança por cerca de 100 habitantes, um dos maiores rácios do mundo. Para comparar, em Portugal, é um polícia por cada 255 pessoas. Só para teres uma ideia, na Cisjordânia, as forças de segurança representam 27% de todos os funcionários públicos. Em 2022, o departamento recebeu quase um quarto do orçamento da autoridade palestiniana. Nenhuma outra área recebe mais dinheiro. Tudo isso foi investido para apoiar o processo de paz, para garantir a segurança de Israel e a estabilidade da região, para quebrar a resistência palestiniana. Human rights groups are worried that the Palestinian Authority might use heavy-handed tactics to stop further dissent. In many occasions, when journalists cover protests, peaceful protests, they were attacked by the Palestinian police. Desde o início que forças de segurança palestinianas são acusadas pela sociedade civil e ONGs, nacionais e internacionais, de censura, brutalidade policial, tortura e detenções arbitrárias, incluindo jornalistas, ativistas e advogados, e ainda de assassinatos. É o caso dos relatórios da B'Tselem, de 1995, da Amnistia Internacional, de 1996 e da Human Rights Watch, de 1997. Os doadores, claro, sabiam disto. Os Estados Unidos da América, por exemplo, publicaram um relatório em 1997 onde descrevem abusos sérios de direitos humanos cometidos tanto pela autoridade palestiniana como pelo Estado de Israel. O mesmo foi debatido, também em 1997, na Comissão de Direitos Humanos da ONU. Mas a verdade é que, numa tentativa de sustentar o processo de Oslo, de fazer cumprir com os acordos de segurança, os doadores acabaram por empurrar o assunto para debaixo do tapete. A situação só piorou a partir de 2000. O prazo para cumprir os acordos de Oslo veio e foi sem nenhum compromisso definitivo. Colonos calavam violência contra palestinianos, construindo novos outposts, roubando terras, atacando propriedades. Ehud Barak, o então primeiro-ministro israelita, estava a perder popularidade. Bill Clinton estava quase no fim do mandato. Se fosse para chegar a um acordo final, teria de ser rápido. Assim, Bill Clinton, Yasser Arafat e Ehud Barak reuniram-se em Camp David, uma das residências do presidente dos Estados Unidos. As conversas colapsaram em 2 semanas. After 14 days of intensive negotiations between Israelis and Palestinians, I have concluded with regret that they will not be able to reach an agreement at this time. They couldn't get there. That's the truth. They couldn't get there. T.S. Eliot escreveu famosamente: é assim que o mundo acaba, não com um estrondo, mas com um gemido. Mas T.S. Eliot nunca conheceu Ariel Sharon. Ariel Sharon foi um militar e político israelita do partido de extrema-direita Likud. Foi ministro da Agricultura e presidente do Comitê de Colonatos, onde criou uma estratégia de colonatos que seria implementada nos anos seguintes. Foi ministro da Defesa durante a invasão do Líbano, onde foi responsável pelo massacre de Sabra e Shatila, em Beirute. Seria também, em 2001, eleito para primeiro-ministro e responsável por coisas como o muro de separação. Ariel Sharon não era um homem de gemidos ou meias medidas. As políticas que defendia e a brutalidade com que as perseguia valeram-lhe várias alcunhas. Bulldozer, pai dos colonatos, carniceiro de Beirute. Mas voltemos a 2000. 28 de setembro de 2000, para ser mais exata. Ariel Sharon era líder da oposição ao governo de Israel. E nesse dia, com outros membros do partido Likud e uma comitiva de várias centenas de polícias armados, sobe à praça da mesquita da Al-Aqsa, na cidade velha de Jerusalém. Um lugar sagrado, tanto para judeus como muçulmanos, onde, desde 1967, só muçulmanos têm autorização para rezar. Aliás, vários rabinos acreditam que é proibido os judeus subirem até à praça da Al-Aqsa.
Mas Ariel Sharon não é um judeu qualquer. Durante uma hora, passeia-se pela praça com os seus óculos de sol e gravatas às riscas amarelas e azuis e fala de paz. Uma provocação política a que palestinianos ripostaram com pedras e a polícia, de volta, com balas revestidas a borracha. No dia seguinte, os confrontos romperam para além do santuário, para além das muralhas da cidade velha, para além de Jerusalém Oriental. Começava a segunda intifada. Se o processo de paz já estava moribundo, Ariel Sharon deu o golpe final. Quando 2 soldados da ocupação foram atacados e mortos na custódia da polícia palestiniana, depois de um grupo forçar a entrada no edifício, o aparelho militar israelita avançou contra a infraestrutura de segurança da autoridade palestiniana. Sharon aproveitou a escalada de violência para fazer campanha eleitoral em torno da necessidade de segurança e foi eleito primeiro-ministro 4 meses depois. Mas este é o problema dos equilíbrios. Quando se tira uma das partes, as outras também mudam de lugar. Os ataques sistemáticos israelitas não só enfraqueceram a capacidade governativa da autoridade palestiniana, foram, ao mesmo tempo, um catalisador para a expansão de grupos armados como o Hamas, que sempre se opôs aos acordos de Oslo e que, ao longo dos anos, Israel permitiu que se financiasse para enfraquecer a hegemonia do Fatah e da OLP. A partir de 2001, uma vaga de ataques e atentados suicidas em cidades israelitas trouxe pressão internacional sobre Ramallah. Era preciso, defendia-se, uma reforma urgente às forças de segurança da autoridade palestiniana. Nas palavras do então embaixador israelita nos Estados Unidos da América, more efficient security effort should be done by the Palestinian Authority, especially by the police of the Palestinian Authority, re-jailing them. If they're going to be in jail, there is much more less option that they're going to commit suicide themselves in the other side of the border. Durante a segunda intifada, países árabes como a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos voltaram a ter um papel mais ativo nas doações, como haviam feito no financiamento ao LP antes dos acordos de Oslo. Para evitar o colapso financeiro da autoridade palestiniana, chegaram a doar mensalmente até 55 milhões de dólares por mês, 5 vezes o valor doado pela União Europeia. Ainda assim, não se alterou a hegemonia ocidental do processo de ajuda internacional. Durante estes anos, criaram-se novos fóruns para angariar fundos de emergência. E os próprios mecanismos de financiamento também se alteraram. Fruto da deterioração da relação entre a autoridade palestiniana e o Estado sionista, estes novos comitês deixaram de sentar palestinianos e israelitas à mesma mesa. Mas, com o enfraquecimento da autoridade palestiniana, a ajuda era cada vez mais coordenada apenas através de doadores, sem intervenção formal palestiniana. Mas nenhuma estrutura criada durante a segunda intifada foi tão importante como o Quarteto do Médio Oriente. The efforts of the quartet, the Committee of the Four, is continuing in spite of all the horrible situation. Criado em 2002, o quarteto, tal como o nome indica, é constituído por 4 partes: o poder dos Estados Unidos, o dinheiro da União Europeia, a legitimidade da ONU, brincam um dos arquitetos dos acordos de Oslo, e ainda a Rússia, um dos copatrocinadores do início deste esforço diplomático. Este supergrupo, chamemos assim, tinha como objetivo principal mediar o processo de paz no Médio Oriente, mas também apoiar o desenvolvimento económico e a criação de instituições palestinianas em preparação para um futuro eventual Estado. Neste momento da história, depois de tantas cimeiras falhadas, metas não cumpridas e uma contagem cada vez maior de mortos, coloca-se a pergunta: continua-se a investir numa coisa por apego a tudo o que já se investiu no passado? A psicologia chama-lhe a falácia do custo perdido. Já se investiu demasiado na ideia do processo da paz dos acordos de Oslo para, agora, se admitir que não funcionou? Richard Boucher, então porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos em 2002. Whatever the tensions and emotions of the moment, we all know there's only one way to resolve these things, and that's through peaceful dialogue and negotiation. Nesta altura, começou a formalizar-se um consenso da comunidade de doadores, tanto dos países árabes como do Ocidente, sobre a melhor solução para conseguir a tão desejada paz: a solução dos 2 Estados. Esta está explícita no primeiro plano do quarteto, apresentado em 2003. O então Presidente dos Estados Unidos da América, George W. Bush. The Palestinian state will never be created by terror. It will be built through reform. True reform will require entirely new political and economic institutions based on democracy, market economics, and action against terrorism. My vision is 2 states living side by side in peace and security.
O novo plano para a paz exigia, cito, um aparelho de segurança da autoridade palestiniana reconstruído e reorientado para deter e neutralizar pessoas e grupos a planear ataques violentos contra israelitas, um eco dos acordos de Oslo assinados quase 10 anos antes. Assim, em 2005, os Estados Unidos criaram um mecanismo para apoiar a reforma da polícia palestiniana, United States Security Coordinator, ou USSC. Aliás, tal foi o papel dos Estados Unidos no moldar das forças de segurança que estas foram batizadas de Dayton Forces, uma referência ao general estadunidense Keith Dayton, que liderou o processo a que Alat Artir chama profissionalização e modernização das forças de segurança palestinianas. Do outro lado do Atlântico, repetiu-se o processo. Estabeleceu-se o Gabinete Europeu EU Police Coordinating Office for Palestinian Police Support. Chamemos-lhe antes pelo acrónimo EUPOL-COPS. The EUPOL-COPS trainers are there to help the Palestinian Authority police force progress. The European Union has committed itself to helping the Palestinian Authority build a more effective civil police force. Such a force is considered a basic element for overall stability in the region. Era uma nova era para a Palestina. Uma arma, uma lei, uma autoridade. O novo presidente, Mahmoud Abbas, que tinha tomado posse em 2005, procurava estabelecer uma nova PA e ecoar o princípio fundamental de um Estado, o monopólio da violência. Claro que a autoridade palestiniana não só não era um Estado, como também nunca teria o monopólio da violência num contexto colonial. Mas entrávamos então numa nova era, com o selo de aprovação e o dinheiro da comunidade internacional. Tomorrow in Berlin, more than 40 countries meet to agree funding to help promote stability in the Palestinian territories. The conference priorities funding for projects to strengthen Palestinian police and legal institutions. Com o processo político a desmoronar-se à frente de toda a gente, os lutadores internacionais precisavam de uma história de sucesso. E foi isso que a reforma do setor de segurança se tornou. É isso que relata anonimamente um diplomata num relatório da organização não-governamental Crisis Group. Por um lado, toda a gente está impressionada com a forma como o caos da Cisjordânia chegou ao fim. Mas, por outro lado, não temos qualquer forma objetiva de medir o sucesso da reforma. O que isso acabou por querer dizer para muitos de nós é que o maior critério de sucesso é a satisfação israelita. Se os israelitas nos dizem que está a correr bem, consideramos isso um sucesso. E para os palestinianos, o que quer dizer? Yara Hawari, co-diretora do Centro de Estudos Palestiniano Al-Shabaka, dá o exemplo do que aconteceu no dia em que a entrevistamos, 12 de maio de 2022, o dia do funeral de Shirin Abu Akleh, jornalista assassinada pelo exército colonial no campo de refugiados de Jenin, na Cisjordânia. As pessoas gritavam à porta da sede da autoridade palestiniana. The mourners were chanting at the door of the Muqata'a, down with the security coordination, which was very brave, and I'll tell you why now. Basically, the Palestinian Authority security services have to cooperate in its entirety with the Israeli regime. So that includes the sharing of information, like secret information, the sharing of whereabouts of like activists. Also in terms of movement, if the Israeli army wants to come into areas A of the West Bank, then the Israelis will just tell the PA that they're coming in. A coordenação de segurança é um dos grandes resultados, quer dos acordos de Oslo, quer da reforma após a segunda intifada. Aliás, tão articulada é a comunicação entre as forças de segurança da autoridade palestiniana e as forças da ocupação, que Alat Artir chama-lhe uma porta giratória. Ou seja, quando ativistas, membros da oposição e militantes da resistência detidos por um dos lados são libertados, são entregues ao outro. Ou quando uma das forças de segurança abre caminho para a entrada da outra. No início de 2025, o ataque à cidade e ao campo de refugiados de Jenin tornou-se o exemplo disso. A autoridade palestiniana estava há 1 mês e meio a tentar recuperar o controle do campo com uma enorme operação policial contra os grupos armados lá enraizados. Retirou-se a 21 de janeiro. Horas depois, entrou o exército israelita. No espaço de dias, expulsou 42 mil pessoas deste e 3 outros campos no norte da Cisjordânia, despovoando-os quase por completo. Yara Hawari. They have now a women's battalion that they bring out to arrest us, so that the male police officers don't have to. And that's thanks to the EU, who wanted to make sure that the security services were gender friendly. So now women get arrested just as much as the men. Poucos sítios foram tão impactados pela reforma das forças de segurança como Jenin, um dos maiores focos de resistência armada na Cisjordânia. Alat Artir, novamente. As we speak now, Jenin refugee camp is under a massive incursion, massive attack, where all these were how many? 65,000 security personnel that were
talking about. So this is why we don't see them anywhere. It is a reflection of the securitized arrangement. It is securing Israel, securing the existing arrangement, securing the status quo, securing stability, and so on and so forth. This is where the money goes to. The PA is the donor community's baby. They are basically what keeps Palestinian people subdued, repressed. They are like, in every colonial context, there's always been like a local police force that the colonialists used to, like, rather than they get their hands dirty, they employ a local police force to suppress the indigenous or the native population. And this is what the PA is in Palestine. Instrumento ao serviço da criminalização da resistência palestiniana, financiado pela comunidade de doadores. And therefore, the international community is committed to the sustainability of this body that they've created, the Palestinian Authority, whatever it takes and whatever human rights record is there and whatever, if it is authoritarian or not authoritarian, that is irrelevant in the eyes of international policymakers, including the European ones. No fim do dia, o que interessa, diz Alaa Tartir, é que são um corpo governativo capaz de criar a sensação de que há um Estado palestiniano em construção. Mais do que uma realidade política concreta no terreno, uma encenação de estatalidade. A prioridade para os doadores, depois de 2007, com a vitória do Hamas nas eleições e a cisão política entre representantes políticos da Cisjordânia e de Gaza, foi precisamente esta: construir o Estado, desenvolver as instituições, estimular a economia. Pelo menos assim se escreveu a história oficial. Porque se anos de um processo político e diplomático não foram capazes de trazer liberdade à Palestina, talvez, uma economia forte, moderna, desenvolvida o fizesse. Certo? I mean, there's more hunger, more unemployment, more bank loans, of course, more cars also, but we are economically much worse off. It's reshaped the whole economy to become service-oriented eventually. We're not producing much. We're producing less than we were producing before 20 years, because of that. They try and make it look nice so that when diplomats and delegations come to Ramallah, they only see the nice parts and they think, what? Oh my God, this is a state. This is it's a capital. It's a Middle Eastern capital. No próximo episódio, vamos olhar de perto para a ideia de Estado que, depois da segunda intifada, a comunidade internacional de doadores promoveu. E para entender esse projeto, é preciso seguir o rastro do dinheiro. Quem acredita que um mercado livre pode libertar a Palestina e o preço que pagaram os palestinianos. Money is not the problem. Institutional building is not the problem. The problem is that you don't have power. Aid delivery is not a liberating process, but rather another tool for domination that needs to be resisted, that needs to be corrected, that needs to be reinvented in order to deliver better and more effective aid. But we have received more than $50 billion in aid total. And where did they go? How many jobs were created? How many factories have been there? How much land was cultivated? With these $50 billion. Acabaste de ouvir o episódio Bastidores da Paz, o terceiro da série Indústria da Ajuda na Palestina. Se fazes parte da comunidade Fumaça, já tens o próximo episódio, mais uma reportagem e uns quantos extras no teu e-mail. Com este terceiro episódio, podes ainda ouvir as entrevistas com Alaa Tartir e Inês Abdelrazek, que estão disponíveis no canal Extras Fumaça na tua aplicação de podcast e em fumaca.pt. A Rafaela Cortês investigou, escreveu e narrou esta série, viajou e fez as entrevistas com Ricardo Esteves Ribeiro. O Bernardo Afonso tratou de todo o trabalho de som, compôs e interpretou a banda sonora que estás a ouvir. Eu, Margarida David Cardoso, editei o texto. A Maria Almeida fez verificação de factos. Joana Teresa Batista desenhou a identidade gráfica e uma série de visualizações de dados que podes encontrar em fumaca.pt e nas nossas redes sociais. Encontras aí também a lista de livros, artigos e podcasts que foram essenciais na pesquisa e bastidores desta série. Joana, o Ricardo e o Lucas Grimo de Freitas montaram a estratégia de comunicação. O Nuno Viegas participou na edição coletiva desta série. O desenvolvimento web é do Fred Rocha. Fazem da parte da equipa Fumaça António Assunção e Luís Marquês. No Fumaça podemos fazer este tipo de trabalhos porque pessoas como tu financiam a redação em mais de 40%.
Este ano, o resto do nosso orçamento é coberto por bolsas estruturais da FRED e da Limelight Foundation. Até já!